Saiu-me na rifa o mundo espiritual e nós. Bem, aliás, isto vem na sequência de haver várias moradas na casa do Pai. Todas as religiões. Aliás, eu gostaria de agradecer a vossa presença, dos encarnados e dos desencarnados, e de ter a oportunidade, agradecer a Deus a oportunidade também, de virmos aqui falar sobre estes aspectos que eu penso que são essenciais para nos esclarecermos todos sobre as razões por que andamos e percebermos melhor para onde devemos caminhar. Quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Uma orientação. Sobretudo com a ajuda, como a Ana Luísa disse, sob a direção de Jesus com o seu Evangelho. Dizia eu que todas as religiões nos vêm dizer que nós não somos só corpo. Somos também algo que sobrevive à morte física. Se assim não fosse, não faria sentido que houvesse nenhuma religião. Porque pressupõe que continuaremos a viver. Que existe um ser superior a nós, criador de tudo aquilo que existe, e que nos ampara e nos ajuda no nosso caminho. A partir de 1857, codificado por Allan Kardec, aparece a doutrina espírita, que essa sim nos vem trazer luzes muito mais claras sobre o que nos espera do lado do véu da morte. Nenhuma doutrina, nenhuma religião fez tanto para nos esclarecer sobre a vida espiritual. E reparem que quem fala disso são os entendidos do assunto. Porque, sendo a doutrina espírita ditada pelos espíritos, não tem nenhum fundador, nenhum autor perfeitamente identificado, individualizado. É considerada a terceira revelação. A primeira foi Moisés, que veio trazer o Deus único de Abraão. A segunda foi de Jesus, porque o Deus único de Abraão não era para brincadeiras, tinha mesmo um mau feitio. Era olho por olho, dente por dente. Enfim, mas trouxe as leis morais. Embora, juntamente com as leis morais, viessem à mistura as leis, enfim, civis, promulgadas por Moisés, que eram duríssimas, mas também era um povo bravo e era preciso dominá-lo. Na altura certa apareceu Jesus, com a sua mansuetude, trazendo-nos um Deus Pai, de amor, de ajuda, que não tem nada para nos acusar e para nos castigar. Começa a fazer sentido. Vem trazer o quê? Uma coisa que a humanidade, ainda naquele tempo, há 2000 anos, tinha dificuldade em aceitar. O amor mútuo ao próximo. Amor de essência divina. Portanto, ele traz-nos toda essa situação, vem-nos trazer o caminho que devemos percorrer para encontrarmos a salvação, a felicidade, que ele diz que não é deste mundo. Portanto, escusamos de andar aí, no afã, criando um dos maiores problemas do século. O stress. Vamos ter calma. Vamos ver as coisas à luz do Evangelho. Ninguém nos vai dar nada. Vamos ter que fazer a nossa parte. E fomos criados por Deus numa situação perfeitamente justa, isto é, no mesmo patamar.
não houve favorecidos. Ele não criou os homens e anjos. Não. Criou-nos todos ignorantes. Eventualmente em épocas diferentes. E é claro que em determinadas épocas já encontrávamos espíritos mais avançados, não que tivessem sido criados assim. Seria uma injustiça. Esse avanço que eles tinham não era mais do que o fruto do seu esforço ao longo de muitas reencarnações em outros pontos do universo, não interessa onde. Apresentou-nos o universo dividido no mundo espiritual e no mundo físico. E quando se olha para o título O Mundo Espiritual e Nós, dá a impressão até que são coisas separadas. Não tem nada a ver. É erro quando pensamos que o mundo espiritual e nós estamos separados. Não, senhor. Nós fazemos parte desse mundo. Isso é uma questão de título. Por isso, viveremos no mundo físico e no mundo espiritual, alternadamente. No mundo físico, vimos cá sempre com a mesma finalidade. Aliás, a nossa vida, a finalidade é aprender. Nos dois lados do véu. No mundo físico, nós vimos entrar em contacto, muitas vezes até com aqueles que nos foram desafetos no futuro. Porque graças à justiça divina, ao amor divino, foi-nos concedida a possibilidade da reencarnação, das reencarnações sucessivas, conforme as nossas próprias necessidades. Aquilo que não fizemos numa vida, poderemos fazê-la noutra. Só que, devido ao nosso atraso, deveremos fazer um esforço no sentido de fazer o melhor possível para não arrastarmos a nossa inferioridade por muito mais tempo, porque será a causa, com certeza, de sofrimentos e percalços que nos farão a vida bem difícil. Portanto, nós é que temos que fazer esse trajeto. E, paralelamente a isso, nós, na ligação com o nosso mundo físico, vamos também contribuir para a evolução do mundo em que nós estamos. Contribuímos com aspectos morais e com aspectos físicos, na ciência e em outros aspectos da vida em que será preparada uma vida melhor para aqueles que virão atrás de nós. Aqueles que virão atrás de nós, que em última análise, vamos ser nós também. Porque vamos cá voltar. Por isso, é errada aquela ideia de quem vem atrás que fecha a porta. Nós somos capazes de vir fechar a porta. É preciso cuidado com isso. Os Espíritos vêm dizer que nós, sendo herdeiros de nós mesmos, transportamos connosco aquilo que nós fizermos ao longo das vidas, vivemos um presente. No presente. O resultado daquilo que nós fizemos. Estamos a colher os frutos da nossa sementeira passada. Nós não podemos alterar o que fizemos no passado. De maneira nenhuma. Mas podemos minorar as consequências negativas dos nossos erros. Praticando o bem. E ao mesmo tempo que aqui estamos, assim de passagem, aproveitemos para fazer uma sementeira melhor do que aquela do passado. Porque o futuro espera-nos. Estamos aqui para continuar a semear e para colhermos mais adiante os frutos dessa sementeira. Portanto, na vida física, faremos um esforço no sentido de aplanar as dificuldades na nossa relação uns com os outros. Não cultivando ressentimentos nem ódios. Estamos em níveis diferentes de evolução. Tanto moral como intelectualmente. Tudo bem. Mas não vamos, por isso, fazer diferenciações uns dos outros. Somos todos filhos do mesmo Pai. A origem, somos espíritos. Por isso é que eu digo que o mundo espiritual e nós somos essencialmente espíritos. E isso é que devemos ter sempre presente. Porque este mundo físico, ele até podia acabar. E o mundo espiritual mantinha a sua essência.
São os espíritos. São aqueles que viveram aqui, que estão lá do outro lado. Foram eles que vieram dizer isso a Kardec. E vieram explicar-lhe como é que tudo funcionava do lado de lá. Vieram dizer-lhe que a finalidade da vida física foi aquilo que tivemos a conversar. Disseram que as relações entre os encarnados tinha que ser uma relação de equilíbrio. Até porque, se assim não for, criamos problemas uns com os outros que arrastamos até ao lado de lá. E daí resulta que muitas vezes temos problemas no relacionamento entre encarnados, eles que estão, e os desencarnados que estão do lado de lá da vida. E isso dá origem a problemas gravíssimos. Não só porque estamos sintonizados com eles pelo mal que praticamos, pelos prejuízos que lhes fizemos, como eles, pouco evoluídos ainda, como nós, tendem a fazer justiça pelas próprias mãos. Como? Sob processos de obsessão. Influenciação negativa. Todo o processo obsessivo, seja ele simples, seja ele de subjugação, seja ele de fascinação, é sempre exercido por um espírito inferior. Que influencia, tenta influenciar-nos, tirando-nos, tentando impedir a atuação do nosso livre-arbítrio. Agora podem dizer assim, então, mas temos espíritos que nos ajudam, felizmente. Mas esses não afetam o nosso livre-arbítrio. Eles propõem-nos caminhos libertadores. Nós aceitamos, se quisermos. Porque não pensem que pelo facto de sermos influenciados, deixamos de ter responsabilidade. Temos. Porque, ao sermos influenciados, por exemplo, por espíritos inferiores, é sem dúvida evidente que nós também o somos. Porque senão não estávamos sintonizados com essa espiritualidade que ainda está contra as leis divinas, ou pelo menos atropela grande parte das leis divinas. Portanto, nessas relações com desencarnados, nós acabamos por sofrer consequências da nossa ação na vida física. Porque isto começa tudo deste lado da vida. Na nossa relação uns com os outros aqui. Porque a obsessão também existe entre vivos. A influenciação. Nós influenciamos por vossos sistemas. Convencemos a fazer determinadas coisas. Induzimos a. Tudo o que seja em prejuízo do livre-arbítrio é obsessão. Assim como, passando para o lado de lá, exercemos pressão sobre os que estão deste lado. Mas nós também, deste lado, também exercemos pressão sobre os que estão do outro lado. Nós também fazemos isso. Nós não deixamos, muitas vezes, em paz relativa, porque, do outro lado, as pessoas não estão lá sentadas a olhar para a face do Criador, isso é um disparate. Portanto, estão lá também a viver o mundo que criaram. Portanto, a relação que nós mantivemos desequilibrada deste lado, podemos continuar a exercê-la quando alguém que estivesse sob essa ação passa para o lado dos mortos. Portanto, essa situação obsessiva é resultado de um processo de relacionamento desequilibrado, em que existe desrespeito uns pelos outros e pela lei divina, pelo arrastamento. E mais, nós vamos regressar ao mundo espiritual. E o que é que vamos encontrar? Vamos encontrar aqueles que foram nossos companheiros de jornada, que maltratamos, ou com quem nos afinizamos, ou com quem tivemos uma passagem harmoniosa no mundo físico. Vamos encontrar do outro lado aquilo que nós tivermos feito deste. E o que é que nós levamos connosco? Levamos connosco o que fizemos de bem, mas levamos connosco as sensações negativas da nossa atuação desvirtuada, que se manifesta do lado de lá, muito cruamente, através da confrontação com a nossa própria consciência.
E então aparecem os sentimentos de culpa. Terríveis, terríveis. Uma coisa terrível. Nos perturba extraordinariamente. Nós, portanto, há bocado falámos que um dos males do século era o stress. A correria. Mas a obsessão é outro mal. Não vos parece? Terrível. Mas há um terceiro mal. Que é uma coisa extraordinária que se manifestou especialmente, ele sempre existiu ao longo dos tempos, mas no último século e neste em que estamos, tem sido terrível, é a depressão. Já viram os 3 grandes flagelos? O stress, a depressão e a obsessão. Tudo isso com consequências quando passamos para o lado de lá. Levamos isto tudo gravado em nós. Como? Nós somos seres trinos. Dizem os espíritos a Kardec. Somos espírito propriamente dito, a essência, que tudo comanda. O comandante de tudo aquilo que nós somos. E somos o corpo, que é a parte física que nos relaciona com o mundo físico. Mas, entretanto, nós temos uma ligação entre o corpo e o espírito. Um elo de ligação, que é o perispírito. Podemos considerá-lo o envoltório do espírito. Nós não podemos conceber um espírito sem perispírito, sem estar delimitado pelo seu perispírito. E é exatamente gravado nesse perispírito, pela mente do espírito, que nós acabamos por transportar todas essas impressões. Levamos para o lado de lá situações que se perpetuam por muito tempo e acabamos muitas vezes até por trazê-las quando reencarnamos. Mas o nosso perispírito, que é o molde do nosso corpo que vamos ter, é o que define quem somos nós, quando voltamos ao mundo físico, é o veículo que nos liga também ao espírito. Portanto, faz a ponte. Como é que chegamos do outro lado? Como é que desembarcamos no mundo espiritual? Não existe um tipo certo de desembarque. Cada um desembarca à sua maneira. Não existem 2 mortes iguais. Cada um chega ao lado de lá conforme tiver direito pelo facto de ter vivido de uma determinada maneira. De onde chegamos à conclusão que é talvez o único momento em que estamos perfeitamente sozinhos. Quando morremos. Passamos para o lado de lá. Deste lado, a família e os amigos lamentam a nossa partida. Libertamos-nos das cadeias do mundo físico. Do lado de lá, aqueles que se afinizam connosco, os nossos amigos do passado, alegram-se com a nossa chegada. E, sobretudo, ficarão mais alegres se nós tivermos conseguido cumprir os nossos objetivos, aquilo que nos propusemos no mundo físico. É tudo uma questão de proposta. Conseguirmos exatamente executar tudo aquilo que nos propusemos fazer. Portanto, desembarcamos do lado de lá conforme merecimento. Jesus disse: a cada um conforme as suas obras. De onde ninguém dá nada a ninguém. Vamos ter que conquistar aquilo que nós formos no futuro. Conquistar ou borrar a escrita. É tudo uma questão de escolha. Porque em todos os momentos da vida, quer seja deste lado ou do outro, o que nós fazemos é escolher. Sempre escolhas. Portanto, somos os responsáveis pelo bem-estar ou pelo mal-estar. Deste e do lado de lá. Portanto, nós chegamos ao lado de lá da vida, por vezes em situação extremamente embaraçosa para nós. Aqueles que não acreditavam na sobrevivência da alma, vocês imaginam o que lhes vai acontecer? Os materialistas, os que dizem que não acreditam nada disso, isto é tudo balelas,
Não há nada disso. Acaba o físico, acaba tudo. Vocês têm a ideia que muitas vezes nós, quando dormimos, nós sonhamos, às vezes, e temos a consciência que estamos a sonhar. Já aconteceu isso, não é mesmo? Não já? Mas tem um sonho, mas estou a sonhar. Tem consciência disso. Sabe uma coisa? Aqueles que não acreditam na sobrevivência da alma é o que lhes acontece quando chegam lá de lá. O que é que nunca mais acaba o sonho. Estão a ver o sonho a perpetuar-se. E então, se o sonho é mau, como é que é? Se nos portamos mal deste lado e levamos um confronto terrível com aqueles que maltratamos e em confronto com a nossa própria consciência, o sonho não vai ser nada bom. Nós dizemos estas coisas aqui para alertar exatamente para aquilo que nos espera. Nós não temos interesse nenhum, isso não é uma questão de assustar as pessoas. Não, as pessoas têm que ter consciência que o que encontram é o que escolhem. Eu não vou obrigar ninguém a passar mal do outro lado, nem ninguém vai obrigar. Eu vou transportar exatamente tudo aquilo que eu fabriquei. Portanto, do lado de lá da vida, chegarei nas condições que eu programei deste lado. Estarei bem quando me sentir equilibrado. É evidente que todos ou quase todos aqueles que aqui vivem neste planeta de provas e expiações, neste mundo de provas e expiações, com a transição, com a passagem pelo túmulo, a chegada do outro lado, existe sempre uma certa perturbação. Mas essa perturbação pode ser breve ou pode ser extremamente demorada, exatamente por aspectos evolutivos e comportamentais no mundo físico. Não é? Portanto, e do outro lado iremos para onde? Olha o autocarro que vamos apanhar. Bom, nós iremos para onde estiverem os nossos interesses. Juntar-nos-emos àqueles da mesma cor. Os que são de Benfica. Os que são maus juntam-se aos maus. Os que são bons juntam-se aos bons. Os que são assim também há aqueles. Portanto, acabamos por ter interesses parecidos. Semelhantes, similares. E acabamos por nos juntar a esses. E agora, vocês imaginem que a nossa mente, que tem uma força impressionante, o nosso pensamento, quando começa a pensar em coisas que não são boas e cria ambientes pesadíssimos de energia, pesadíssima à nossa volta, o que acontece quando se encontram do lado de lá os milhões? Pela certa que vão criar um ambiente terrível, cortar a faca. Que deve ser sombrio, cinzento, sempre é o dia de luz. E, portanto, esse ambiente é criado pelas próprias entidades espirituais que se afinizam exatamente em esferas baixas, vibratórias. Mas existem também ambientes já melhores. Há aqueles espíritos que, enfim, cometeram erros, arrependeram-se, fizeram, não sei quantos, que estão mais ou menos em vias de se reequilibrar. E há aqueles que encontram ambientes já mais estáveis, mais calmos, que são aqueles espíritos que realmente conseguiram fazer algo de útil para si mesmos no processo da evolução. Porque a finalidade de tudo isto é sempre evoluir. Começamos do zero, como eu disse. Deus, pela sua extrema justiça, criou-nos ignorantes. Deu-nos livre-arbítrio, deu-nos a possibilidade de caminharmos através de várias vidas, aprendendo sempre por aí adiante. Entrando na vida e saindo, ver-se túmulo, conforme as necessidades e aprendendo, evoluindo, crescendo. Quanto mais crescidos, mais felizes. Crescidos, moralmente, intelectualmente. Intelectualmente, fisicamente, isso é outra coisa. Do lado de lá, a partir de determinada altura, necessitamos de regressar ao campo de trabalhos. Irmos para o mundo físico. Começam os medos. Porquê? Porque, do lado de lá da vida, como espíritos, nós temos uma visão muito mais clara daquilo que nós queremos e daquilo que nós precisamos, sobretudo. E então, desde que tenhamos já alguma evolução, é-nos dada a possibilidade de escolher as provas que viremos passar deste lado.
E então propomos-nos seguir determinado caminho e fazer determinadas coisas acompanhadas com determinadas entidades também. Então começamos a ficar com medo. Porque quando chegamos ao mundo físico, com o escafandro pesado do corpo físico, escurece-nos a mente. Não nos lembramos, esquecemos vidas passadas, até por benevolência divina. Precaução. Para não nos lembrarmos que fomos uns malandros de outro tempo e podíamos desequilibrar, portanto, nós acabamos por esquecer vidas passadas. Mas também, com essa história de esquecer, chegamos deste lado, também nos esquecemos os propósitos que fizemos para aqui. Temos algumas reminiscências, mas muitas vezes a matéria sobrepõe-se. E os interesses inferiores também. E voltamos a cair nas mesmas asneiras que fizemos no passado. Esse é o risco. Por isso é que Jesus dizia: vigiai e orai. Porquê? As entidades espirituais superiores que nos assistem ajudam-nos. Criam uma situação energética favorável à nossa volta. Mas cuidado. Sempre a mesma coisa. A escolha é nossa. E muitas vezes nós escolhemos o que achamos melhor, mas que não é realmente aquilo que nos convém. Espalhamos outra vez. Por isso é que muitas entidades em que podemos estar incluídos, os que aqui estão todos, ou parte, muito calcetas durante muitas encarnações, acabamos por sofrer as consequências da nossa ação repetida, caindo mais ou menos nos mesmos erros. Mas o nosso anjo da guarda está sempre a ajudar-nos, a empurrar-nos para... Empurrar-nos, não. A aconselhar-nos o melhor caminho. Por isso, pela oração, sintonizando-nos com a esfera superior, nós podemos nos libertar de influenciações negativas daqueles com quem temos dívidas, que querem atraçar-nos para nos fazer tropeçar, como vingança pelos nossos erros do passado. Portanto, regressamos ao mundo físico pela porta do berço. Chegamos. Entramos e normalmente parece que não gostamos, porque normalmente começamos logo a gritar quando chegamos ao lado de cá. Realmente temos que compreender que deve ser um susto. Porque o nosso perispírito começa-se a restringir, a diminuir o tamanho do lado de lá, quando nos preparamos para regressar ao mundo físico. Portanto, restringe-se e acaba nesse processo restritivo por esquecer vidas passadas. Não é bem esquecer. Acaba por comprimir todos esses conhecimentos que ficam gravados naquilo que normalmente nós chamamos o subconsciente ou inconsciente. O nosso consciente, que é aquilo que nós vivemos hoje, vai lá beber. Por isso é que nós temos aquelas tendências, às vezes temos manias, às vezes tudo ligado ao reservatório enorme dos nossos conhecimentos criados ao longo de muitas vidas. Bem, mas no fundo acabamos por entrar na porta do berço na reencarnação. Chegamos outra vez. Demos a volta, chegamos outra vez. Vimos acompanhados daqueles que nos convêm. Nascemos na família onde precisamos nascer. Portanto, não adianta reclamar. Hein? Vamos tentar é ajustar-nos para criar menos problemas a nós e àqueles que nos rodeiam. É que não adianta mesmo reclamar. Foram provas que foram programadas do lado de lá. Se nós não tivermos condições para as fazer, para fazer essa programação, alguém, nosso amigo, ajudou-nos nesse caminho. Quem não tem condições de ajudar. Solidariedade. Como disse a Ana Luísa há bocado. Os mais avançados estendem a mão aos que vêm atrás. Porque isto é uma escadinha. Nós, quando pedimos, lembramos, estendemos a mão para cima e pedimos e tal. Mas esquecemos de estender a mão, que há outros que vêm aí atrás. Nós temos um bocado essa tendência. Mas isso é egoísmo. Mas isso é ancestral. Ainda temos muitos desses reflexos. Também temos que combater isso. E isso é um processo lento. Portanto,
acabamos por ter tudo aquilo que nós precisamos deste lado. Por benevolência divina. É isso que acontece. Mais uma jornada para aprendermos, mais um degrau na longa escadaria da evolução. Então, na volta, pergunta-se, afinal, quem somos? Vimos por aí adiante a aprender, nascemos, morremos, vivemos do outro lado, voltamos. Para onde é que nós vamos? Para as proximidades do Criador. Aprendendo sempre, evoluindo. Atingindo as condições de espíritos puros. Sempre trabalhando, cuidado, não é? Não há cá, sentado no cadeirão, ou agora é descansar. A partir daqui já vejo a tinha a fazer. Não, não. Nós tornamo-nos como que ministros de Deus. Continuamos o nosso papel no universo. O que for necessário nós iremos fazer. Co-criadores. Deus é o Criador. Nós somos co-criadores. Ajudantes do Criador. De onde, afinal, quem somos? Do meu ponto de vista, somos um projeto divino para a angelitude. É isso que nós somos. Neste momento, somos um projeto. Agora, a execução desse projeto está diretamente ligada à nossa vontade, ao nosso querer, à nossa força interior, com a ajuda da espiritualidade maior que nos assiste. Também já foi assistido quando necessitou. Porque ninguém nasceu perfeito, nem nunca ninguém nascerá perfeito. Como espírito. Ele está graduado conforme a sua experiência de outras vidas. Mas como a Ana disse, cá está a esperança. A doutrina espírita e os espíritos. Em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, começa aí a publicação de toda a doutrina com os seus 5 livros e os livros acessórios que vêm a seguir, e que vem-nos trazer uma esperança extraordinária. Porque vem abrir-nos os olhos para quem somos atualmente na vida física, a nossa composição, o que nos espera do lado de lá, qual o melhor caminho, o que nos convém, dando-nos sempre a notícia de que nós chegaremos com certeza à felicidade